Seja muito bem-vinda, Deus, a essa live. Hoje decidi falar um pouquinho sobre os medos que percorrem a gente, os 6 piores medos de todo ser humano. Não tem um que se salve desses medos. Um ou outro ainda acaba sendo mais fácil de lidar, depender da pessoa, mas boa parte das vezes esses medos são muito profundos. Eu vou trazer aqui agora os 6 piores. E eu quero que você já anote, porque eu vou trazer alguns sintomas desses piores medos, certo? Mas, de qualquer sorte, quero saber primeiro como é que vocês estão. Já sabe, encaminhe aqui para essa live para alguns dos seus amigos, para 2 amigos seus, só para que eles sintam e aprendam cada vez mais com você. Porque quanto mais você aprende, melhor. E eu quero saber como é que tá na sua cidade, né? Porque aqui tá num calor que só pela misericórdia. Ariane, Patrícia. Oi, Juliane, tudo bom? Amozão que tá aí, Camila, Karina, como é que vocês estão? Boa noite, se tá calor aí, se não tá, porque aqui tá um forno em Aracaju. E quem estiver assistindo por essa live aqui, ou no Instagram, ou no YouTube, ou então em algum curso gravado que eu deixei salvo, então já sabe, comente, se inscreve no canal que faz muito sentido. Aqui chuva, Curitiba. Eu tô com inveja, porque hoje fez chuva aqui, minha filha, mas a chuva não funcionou muito não, viu? A chuva veio com mais calor do que se imagina. Tô aqui na sala, perto da varanda, mas tá um calor danado. Mas vamos lá, é isso mesmo. Vamos lá, quais são os 6 piores e os 6 medos básicos, os fantasmas que acompanham a gente? 1. Medo da pobreza. Todo mundo em algum nível, se é que você não sente agora, sente medo sim de ficar pobre. O segundo medo, e é carro-chefe de todas as minhas pacientes, não tem uma que não chegue com medo da crítica, medo de ser criticada. Por mais que seja a pessoa mais empoderada do mundo, na verdade tem até uma teoria, tá? Quanto mais empoderada, mais parece que tem medo da crítica, que eu nunca vi não. Medo de ter problema de saúde, ou seja, de ficar doente. Medo de perder o amor, que é outro medo que ganha bastante entre as minhas alunas e as minhas pacientes. O medo da velhice e o medo da morte. Esses são os principais medos que são bem fortes dentro da gente e que travam tanto no relacionamento, tanto no financeiro, tanto na vida. O medo de ficar pobre. Por que esse medo acaba povoando? Porque boa parte de nós, para não dizer, acho que é o único tipo de pessoa que não tem muito esse medo da morte são pessoas que vieram de fato de vidas estabilizadas financeiramente de muito tempo. Então, já teve um pai estabilizado financeiramente, um avô estabilizado financeiramente, o bisavô estabilizado financeiramente, então dificilmente vai ter o medo de ficar pobre. Tirando isso, qualquer outra pessoa que teve dentro da vida, dentro da história, dentro da infância dela, algum medo que ela tenha visto, questões financeiras complicadas, dores complicadas, brigas por causa do dinheiro, todos esses têm medo sim de ficar pobre. Qual é esse medo grande de ficar pobre? Porque são sintomas do medo da pobreza. 1. Indiferença no sentido de que, tá bom assim, não vou conseguir mudar mesmo, então tá tudo certo. 2. Indecisão. Quanto mais indeciso tu é, mais medo da pobreza você tem. Me diz quanto tempo você demora para tomar uma decisão que é importante para você. Eu não tô dizendo que não tem que pensar, tá? É muito importante pensar. Mas quanto tempo você passa pensando de que, não, é melhor comprar X ou é melhor comprar Y? Com medo de errar, porque o medo de errar tá dentro de 2 medos, o da crítica e o da pobreza. Mas quando envolve financeiramente falando, quando é uma decisão que pode arcar com questões financeiras, você se trava totalmente. Então, se a indecisão é um sintoma do medo financeiro, do medo de ficar pobre. O outro sintoma é a dúvida, que faz parte da indecisão. Será que você é uma pessoa que duvida muito, duvida de si mesma, duvida da sua capacidade, duvida de quem você é? Quanto mais você duvida, quanto mais você acha que não é capaz, quanto mais você acha que não pode, que não consegue, mais você tem medo de ficar pobre. Amanda, mas eu tenho mesmo medo de ficar pobre. Só que sabe o que acontece? Quanto mais medo de ficar pobre você tem,
mais pobreza você vai atrair. Esse é o ponto. Vou repetir. Quanto mais medo de ficar pobre você tem, mais pobreza você vai atrair. Porque é energia. O que você vibra é o que você atrai. O que você está colocando para fora é o que você está atraindo. Então, medo atrai mais medo. Não é que você vai deixar de ter medo, nunca mais eu tenho medo na vida. Não, mas é um medo irreal. Quantos medos irreais você está carregando na sua vida? Quantos medos que não fazem sentido você está carregando na sua vida? Um outro sintoma é o excesso de preocupação. A ansiedade, né? Ansiedade hoje é para tudo. Ansiedade está dentro de todos os medos. Não é só de um, é todos os medos. O excesso de cuidado. Dinheiro precisa ser cuidado? Sim. Mas se você retrai ele, se você prende o dinheiro, se você não coloca ele em movimento, ele simplesmente não vinga. Então, para que esse excesso demais? Todo excesso esconde uma falta. Ou seja, esse excesso de cuidado esconde-se medo dentro de você. A procrastinação. Procrastinação é medo. Quanto mais você procrastina, principalmente dentro da relação do trabalho, dentro da relação do financeiro, dentro da relação do que você está fazendo para crescer financeiramente ou crescer dentro do seu trabalho e você não faz, você está procrastinando, é porque tem medo aí dentro. Precisa olhar que medo é esse. Os porquês desse medo. O que é que dentro de você está trazendo? Quais são os pontos, as dores e os desejos que estão aí dentro? Entende? Se vai fazer sentido, aperta aí o coraçãozinho. Então, quanto mais você olha para esse medo, mais esse medo é capaz de simplesmente ser dissolvido. Enfrentar o medo é necessário. É muito importante. Quanto mais você enfrenta o medo, mais você muda internamente. Mais você se transforma internamente. Outro medo muito, muito importante é o medo da crítica. Quem nunca que diz, ai, não tenho medo de crítica nenhuma. Eu já escutei muito dentro do consultório pacientes dizendo que não tem medo de ser criticada. Ai, não tenho medo de ser criticada. Ai, não me incomodo não com o que as pessoas falam. Não me incomodo com o que as pessoas dizem. Aí sabe o que acontece? É empreendedora, mas não faz um post. Tem a sua família, mas não sabe dizer um não. Isso tudo envolve medo da crítica. Tem uma roupa que ela acha linda, mas não vai usar. Por quê? Porque se ela usar essa roupa, o que é que a família dela vai falar? O que é que o namorado, o marido dela vai falar? Ah, o fulano não gosta, por isso que eu não uso. Isso é medo da crítica. Quanto mais medo você tem de ser criticada, mais você vai atrair as sombras para que alguém te critique. Para fazer você provar e despertar todo esse medo. E os sintomas do medo da crítica é a vergonha, o acanhamento ou a tal da timidez. Ah, eu sou tímida. Não, tu tem medo, é diferente. Pessoas que chegam pra mim dizendo que é tímida, não é tímido. É medo. Porque uma coisa é você ser introvertida, ou seja, tu não gosta de se expor por uma falta interna, por uma questão interna sua. Mas não é que você não vá se expor. Quando precisa se expor, você se expõe. Quando precisa dar palestra, você dá palestra. Quando precisa conversar, você conversa. Mas outra coisa é você ter vergonha de fazer isso. Então não tem nada a ver com ser tímido. Não. Tu tem medo de ser criticada. Tem medo de ser julgada. Quanto mais você assume, aceita e muda isso, melhor pra você. A falta de atitude, você não se mexe, você não se posiciona, você não diz pro outro o que quer ou o que você não quer. Quantas vezes dentro do relacionamento mesmo, a pessoa, seu parceiro fez algo que você não gostou, fez algo que te maltratou, o parceiro fez algo que te magoou e você aceitou calada. Você simplesmente aceitou calada, não conseguiu se expressar, não conseguiu dizer o que queria. Quantas vezes isso aconteceu com você? A falta de atitude, sim, diz muito sobre o medo da crítica. Porque a conversa a fala interna prefiro não me indispor com a pessoa. Não, eu não quero entrar em conflito.
Não, é porque eu não gosto de conflitos. Tu, na verdade, tá com medo de ser julgada. Só que adivinha? Pessoas que têm medo de ser julgada e não faz o que precisa ser feito, não cresce. Nem emocionalmente, nem nos relacionamentos, nem financeiramente, nem porra nenhuma. Fica travada. Tem uma fraqueza na personalidade, ou seja, a tal da Maria vai com as outras. Já ouviu falar daquela Maria vai com as outras? Que vai com todo mundo, que todo mundo simplesmente manda nela. E agora tá todo mundo usando rosa, então ela vai usar rosa porque tá todo mundo usando. Ela nem gosta de rosa, mas ela vai usar porque tá todo mundo usando. Não, porque meu marido disse que essa roupa fica feia em mim, me engorda. Eu achei ela linda e maravilhosa, mas ele disse que engorda, então eu não vou usar. Porque ele disse que engorda, então eu não vou. Ou seja, não tem personalidade, não tem atitude. É aquela banana mesmo, até a mulher banana, bobona. Medo da crítica. Tem um complexo de inferioridade. Sempre está se comparando o tempo inteiro. Parece que cada rodada de dedo no Instagram é uma comparação a mais que você faz. Cada vez que você mexe no Instagram, você olha o corpo da coleguinha. Esse corpo daqui tá bonito, o meu tá feio, o meu tá isso, aquilo, outro. Você vai olhando a casa da coleguinha, o carro da coleguinha e sempre você é inferior. Sempre você é menos. Sempre você se compara. Mas você não se move. Por quê? Porque se mover significa enfrentar. Se mover significa dizer muitas vezes para aquela sua coleguinha que tá enchendo o seu saco e abusa de você, um não. Dizer, não, amiga, é o seguinte, hoje eu não vou porque hoje eu tô trabalhando, hoje eu tô estudando, hoje eu quero ficar só em casa fazendo nada. Não, mas tu não faz por quê? Medo de ser criticada. Quanto mais medo você tem, mais pobre tu é. Mais pobre no relacionamento e no financeiro. É o que você quer? Quando você não enfrenta, você não muda. Outro ponto, às vezes, também, é a falta de ambição. Eu não sou ambiciosa. Pra mim, basta apenas ter um namorado. Pra mim, basta apenas ter uma casinha ou um carrinho pra me locomover. Eu era dessas, tá? Não tinha muita ambição. Não tinha essa visão de futuro de que eu poderia ter muito mais. Eu aceitava o que me entregavam. Oi, Nathan, tudo bom? Eu acabava aceitando o que me entregavam. Será que você não tá sendo assim? Apenas aceita o que te entregam? Comece a observar. Que medo é esse? De quem exatamente você está com medo? Dando assim uma palhinha, bem palhinha mesmo, do que vai ter no workshop, tá? Esse medo é questão de pai e de mãe. Esse medo é muito mais profundo do que você imagina. Amanda, mas eu só senti medo agora, na fase adulta. Nunca senti medo antes. Será que não? Se eu procurar aí, eu acho. E é o que a gente vai trazer num workshop, tá? Workshop Eu Mereço Riqueza. Aí sim. Tu vai saber exatamente quais são as suas raízes e saber vencer todos esses medos aqui. O outro medo é de ficar doente. Aí aquela pessoa que... Sintoma, né? Hipocondríaca. Carrega remédio pra tudo quanto é lugar. Se tiver algum problema, é psiquiatra. Não vai pra terapia, não. Vai fazer psiquiatra. Não vai ler... Não vai entrar no processo de autoconhecimento, não. Vai pro psiquiatra. Não vai buscar tratamento, não. Vai pro psiquiatra tomar remédio. Porque se não for remédio, não funciona. Quantas pessoas você conhece que é assim? Que aí tá tomando um remédio numa dose baixa, daqui a pouco 6 meses depois, se não menos, tá tomando uma dose mais alta e daqui a pouco tá tomando 350 milhões de remédios. Eu atendi uma deusa que, se eu não me engano, ela tomava 5 remédios. 5 remédios, tarja preta. 5. Quando ela descobriu exatamente o porquê que a síndrome do pânico tinha abraçado ela, hoje ela não toma mais nenhum. Nenhum remédio ela toma hoje. Em pouquíssimo tempo. Por quê? Por causa da raiz. Enquanto você fica fugindo e achando que, não, Amanda, é por causa do meu trabalho, ali de agora, do meu trabalho. Não é por causa da minha amiga. Tu não vai se conhecer. Quanto mais você se conhecer,
mais você consegue aprofundar em você e vencer esses medos. Porque são esses medos que estão travando você. Um outro sintoma do medo de ficar doença é que aquele tipo de pessoa que, pronto, vou dar um exemplo da Covid, tá? Que só de saber os sintomas da Covid já começava a tossir. Eita, acho que eu tô. Aí começava a tossir, começava a ter febre, começava a ficar agoniada. Já viu? Tem um memezinho de Mussum, deveria ter baixado aqui. O do Mussum, da turma do Didi. Que era ele ouvindo na televisão os sintomas e sentindo todos os sintomas. É aquele que, quando tá com a dor no pulso, vai olhar no Google e o Google diz que pode ser câncer e ele acredita que é câncer e fica desesperado porque ele começa a ter os sintomas, começa a ter dor de cabeça, começa a ter febre, começa a ter tudo. De tanto medo de ficar doente. Mas sabe qual é o problema de ficar doente? Não é só de ficar doente. É de depender de alguém. Esse é o problema mais profundo. Esse é o medo mais profundo, inclusive. É o de depender de alguém. Perceba, uma boa parte das pessoas que tem medo de ficar doente são pessoas que são totalmente independentes. Que realmente não dependem de ninguém. Mas morre de medo e fica agoniado e tal. E procurando um monte de coisa. Outro tipo de sintoma do medo de ficar doente é aquele desespero de que sempre está mal. É aquela pessoa que chega pra você do seu lado e quando você diz, eita, eu tô com enxaqueca hoje, a outra pessoa diz, e eu tô com enxaqueca, tenho tenho gripe, tenho isso, tô com tudo. Porque ela arranja doença pra ela. De tanto medo que ela tem. O outro medo, que aí sim é recorde, né, nos consultórios clínicos. Esse é recorde. Medo de perder um amor. Quem aí já teve medo de perder um amor? Esse é recorde nos consultórios clínicos. O medo de perder um amor. Isso é dependência emocional. E sabe quais são os sintomas do medo de perder o amor? Ciúme excessivo. Possessividade. Faz além do que precisa. Faz a mais, sufoca o outro, não porque quer, mas porque tem medo. Fica de joguinho amoroso. Aquele tipo de pessoa que é dependente emocional, mas fica lendo livro de paquera, fazendo um monte de joguinho. E no final só sofre, porque o jogo só funciona se você sabe jogar, se você aguenta com o resultado dele. Se você aguenta com o resultado do jogo, o jogo é muito gostoso. Desde que seja recíproco, os dois estejam jogando. Esse é o ponto do relacionamento. Os dois precisam estar jogando. Porque no jogo do amor é uma delícia. Mas quem é dependente emocional e tem medo de perder o amor, obviamente não vai dar conta de ficar sozinha. É o tempo inteiro com medo de ficar sozinha. É o tempo inteiro querendo estar grudado de alguém. Aí quando a pessoa manda uma mensagem no celular, e se ela não responder imediatamente, já fica com as paranoias na cabeça. Ah, mas ele deve ter outra. Ah, mas ele deve estar fazendo isso. Ah, eu acho que ele não gosta mais. Ah, por que ele tá demorando tanto? Ah, ele deve estar me ignorando, me deixando no vácuo. É o medo de perder o amor. Que isso é recorde nos consultórios. Recorde. Tanto de homem quanto de mulher, tá? Antigamente era só mulher, mas hoje é os dois. A autocrítica. Porque tem o medo da crítica, mas quem tem medo de perder o amor tem uma autocrítica enorme, porque tudo que faz parece que é errado. Ou tem um egocentrismo muito grande, dizer, ah, eu sou muito linda, sou muito maravilhosa, sou muito isso, muito aquilo outro, e não é porra nenhuma. E fica atrás, rastejando no outro. Novamente, busca a raiz. Se você não olha na raiz, e novamente, raiz, pai e mãe. Ai, mãe, quer dizer que pai e mãe é o culpado de tudo? Não. Foram responsáveis de quando você era criança. Mas agora a responsabilidade é sua de mudar. Não teve uma única aluna minha que ao olhar pra isso, ou uma mentorada minha que ao olhar pra isso não tenha mudado.
Esse é o fator da mudança. Se permite mudar. Quando você olha pra isso, tudo muda ao seu redor. Se conecte com isso. Um dos medos agora é o medo da velhice. E novamente, na verdade não é o medo da velhice, é o medo de dar trabalho. É o medo de depender. Os sintomas são a falta de entusiasmo, fica empurrando com a barriga, fica agoniada, não tem ânimo pra nada. As roupas, às vezes, atitudes impróprias. Ou seja, aquele tipo de pessoa que já tem 80 anos, mas se veste como alguém que tem 40. Ou nem 40, né? Porque tem uns idosos aí que se vestem como um adolescente. É bonezinho pra trás, é regatinha. Medo da velhice. Se o medo da velhice estivesse movimentando você, para que você treine, para que você se alimente direito, para que faça um monte de coisa positivamente para você, ainda é aceitável. Mas não é isso que acontece. Porque o medo da velhice faz você estagnar. E o último medo é o medo da morte. O medo de morrer. Porque a maioria não tem fé. A maioria diz que tem fé. Ai, Amanda, tenho fé sim. Na minha religião, né, católico, evangélico, bandista, não importa qual seja. Na minha religião eu tenho fé, eu acredito. Meu Deus, é isso, aquilo, outro. Mas morre de medo da morte. Como assim? Que religião é essa? Onde você morre de medo de morrer? A morte é só uma passagem. Ela não é definitiva. Não importa no que você acredita. Em todas as religiões defende que a morte é só uma passagem. Se você realmente tivesse fé mesmo na sua religião, tu não teria medo da morte. E quais são os sintomas? O medo de morrer. O pensamento eterno de que vou morrer, tô passando mal, vou morrer. Ao invés de aproveitar a vida, só fica pensando que vai morrer. E tá associado ao medo de ficar rico, ao medo de ficar rico não, medo de ficar pobre. Embora muita gente tem medo de ficar rico, tá? Ao medo de ficar pobre, ao medo de adoecer, porque passa pela morte, aí se eu ficar doente eu vou morrer. São todos interligados. Comece a observar. Quais os pensamentos que você tem? Ai, não, mas se eu morrer agora eu não fiz nada. Não fez nada. E aí, tu vai fazer o que pra mudar agora? Vai ficar empurrando com a barriga ou vai decidir alguma coisa? Que não adianta você dizer que tá com medo, tem medo disso, tem medo daquilo, e não fazer porra nenhuma. E ficar parada. Ai, Amanda, eu tenho medo de ter um relacionamento e ele me trair. Aí tu não tem um relacionamento, né? Tu fica parada. Aí sabe o que acontece? Por causa do medo de ser traída, que é mais profundo, o medo de perder o amor. É esse o real medo. Aí tu se sabota e faz com que a pessoa te traia. A mesma coisa o medo da pobreza. Pelo medo da pobreza, você se sabota e não organiza suas finanças. Porque a sensação é, eu vou ficar pobre mesmo. Eu sou pobre mesmo. Amanda, não tem lógica. Não é pra ter. Nossa mente inconsciente, ela é ilógica, irracional. Não sabe o que é presente, passado e futuro. Ou você olha pra isso, ou você não vai sair do lugar. É uma escolha sua. Se você tá aqui assistindo até o final, é porque você já escolheu fazer diferente. No workshop eu vou aprofundar muito mais isso. A gente vai catar em você as raízes disso daí. E aí vai ser uma decisão sua sair. Mas a gente vai procurar as raízes. Você vai saber exatamente quais são as raízes que faz você ficar vinculada nesse medo. Então manda mensagem pra mim no direct do Instagram pra entrar nesse workshop. Vai fazer uma diferença na sua vida. Vai ser realmente um divisor de águas. Porque eu tenho estudado bastante sobre isso há muitos anos.
Cada vez mais. Esse ano mesmo eu já fiz uns 5 treinamentos. Li 20 livros. Completei o 20º livro. Eu cresço e você cresce também. Só você se permitir. E entenda. Criancinha, faz o que quer. Na hora que quer. Mas não tem nada. Só chora e faz birra. Adulto faz o que precisa ser feito. Então você escolhe. Decide ser a criança cheia de birra ou o adulto que faz o que precisa ser feito.